E a gente parte para o último bloco desse grande debate. Vamos repercutir o caso Marielle Franco, que apareceu nas trocas de mensagens apreendidas pela Polícia Federal na operação desta quarta-feira, que investiga fraudes em dados sobre vacinas. O esquema de falsificação envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro e o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid. Um dos presos, o militar da reserva Ailton Barros, diz saber quem mandou matar a vereadora e o motorista dela, Anderson Gomes. O crime foi há 5 anos e até agora as pistas não revelaram o mandante. Ailton Barros escreveu o seguinte, abre aspas: "Eu sei dessa história da Marielle toda, irmão. E sei quem mandou, entendeu? Está de bucha nessa parada aí", fecha aspas. O crime, vou te relembrar, aconteceu em 14 de março de 2018. A vereadora Marielle Franco e o motorista dela, Anderson Gomes, foram assassinados a tiros no centro do Rio de Janeiro. 5 anos e muita polêmica depois, o Ministério Público e a Polícia Civil ainda não responderam à pergunta principal, que esse suspeito diz saber: quem mandou matar Marielle e Anderson? A gente trouxe uma linha do tempo para destacar alguns pontos importantes na investigação até agora. Ainda em 2018, uma testemunha disse à polícia que o ex-policial militar e miliciano conhecido como Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano seriam os mandantes. Também em 2018, surge pela primeira vez na investigação o nome do miliciano Adriano da Nóbrega e a existência do chamado Escritório do Crime. 1 ano depois, em março de 2019, Rony Lessa e Elcio de Queiroz, que até então atuavam como policiais militares, são presos pelos assassinatos. E o Ministério Público chegou à conclusão de que Marielle foi vítima de um crime de ódio. Em maio, uma nova operação prendeu milicianos que tentaram atrapalhar a investigação, entre eles o policial conhecido como Ferreirinha, que delatou Orlando Curicica e o vereador Marcelo Siciliano como mandantes dos crimes, mas depois voltou atrás no depoimento. Em maio de 2020, o STJ rejeitou por unanimidade o pedido de federalização do caso, por entender que as forças estaduais estavam atuando corretamente. Pouco tempo depois, em outubro, a Procuradoria-Geral da República denunciou o político Domingos Brazão e outras 4 pessoas por tentar obstruir as investigações. No ano seguinte, o ex-vereador Cristiano Girão é preso por homicídio semelhante ao de Marielle. A polícia descobriu que ele teria contratado Rony Lessa em 2014 para assassinar um rival e a esposa, crimes que reforçam o elo entre os dois. Já em 2022, uma das linhas de investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro era de que o bicheiro Rogério Andrade foi quem mandou matar Marielle. Segundo a polícia, ele mantinha uma rede de jogos de azar com Rony Lessa e até chegou a ser preso em maio, mas foi solto no final do ano passado. Em fevereiro deste ano, o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a abertura de um inquérito da Polícia Federal sobre o caso, mas até agora nem a PF nem o Ministério Público chegaram aos mandantes e à motivação do crime e se debruçam sobre dados para tentar solucionar o caso. Muito bem, eu converso agora sobre esse assunto com alguém que entende muito desse caso, o nosso analista de política, Leandro Rezende. Leandro, muito bom te ter aqui. Eu sei que você acompanha com lupa o caso Marielle. E aí eu te pergunto, de que forma a Polícia Federal está tratando essa informação revelada agora na operação de ontem, que não tinha nada a ver, era cartão de vacina, e as mensagens que citam o caso Marielle ajudam de alguma forma na investigação? Luciana, boa tarde para você, todo mundo que está com a gente aqui no grande debate. O fato é que o militar Ailton Barros prestou depoimento ontem à Polícia Federal sobre essas mensagens que foram encontradas nessa investigação sobre a fraude nas carteiras de vacinação. E ele deu à Polícia Federal um nome de um ex-político do Rio de Janeiro que já está há muito tempo no radar da própria PF, do Ministério Público e da Polícia Civil, como uma pessoa que pode ter ligação
com o homicídio da vereadora Marielle Franco. Esse nome é tratado ali já há algum tempo nos bastidores da investigação e novos elementos que, segundo a Polícia Federal, não são decisivos nem determinantes para a investigação, foram apresentados por esse militar, Ailton Barros, eles vão ser checados. Portanto, ele prestou depoimento ontem e na avaliação de fontes da PF ele não trouxe nada que possa, assim, colocar em outro patamar ou dar um outro direcionamento para o que as autoridades já sabem até agora. Há uma expectativa grande de que nesse ano se chegue na resolução do caso da vereadora Marielle Franco. Como você estava explicando, Luciana, tem uma força-tarefa da Polícia Federal que está envolvida diretamente agora com isso, revendo tudo aquilo que Polícia Civil e Ministério Público fizeram. Como que o Ailton Barros citou o nome da vereadora Marielle Franco? Nessa trama das vacinas, da carteira de vacinação falsa, ele foi escolhido ali pelo Mauro Cid, tenente-coronel, para tentar, de alguma maneira, conseguir cartões de vacinações falsos. E aí ele cita o Marcelo Siciliano, uma pessoa que, como a gente viu na linha do tempo, já foi investigada por envolvimento com a morte da Marielle, mas foi descartada. Ele foi colocado ali numa trama, segundo a própria Polícia Federal, por um miliciano que viu nele ali a oportunidade de desviar o foco real das investigações. E aí, nessa discussão, o Ailton Barros diz, né, que está precisando ajudar o Marcelo Siciliano e que ele não tem nada a ver com o caso Marielle, porque o Marcelo Siciliano, esse ex-vereador do Rio de Janeiro, precisava de uma ajuda do governo federal para conseguir um visto para ir para os Estados Unidos. É nessa trama rocambolesca que se insere o nome da vereadora Marielle Franco, que são 5 anos sem explicações sobre esse caso, e aí o Ailton Barros, numa bravata que muita gente já deu aqui no Rio de Janeiro, os investigadores com quem eu conversei me lembraram isso, foi mais uma bravata feita e agora ele prestou depoimento e os novos elementos que ele trouxe vão aí, de alguma maneira, ser checados pela Polícia Federal, mas eles não trazem nenhuma nova linha de investigação para esse episódio que segue sem solução, Luciana. Muito obrigada, então, Leandro Rezende. Eu sigo por aqui nesse debate. Bravata ou não? Pois bem, mais uma pessoa ligada a Bolsonaro diz saber quem mandou matar Marielle. E a gente lembra aqui que a PF tem se debruçado nessa recuperação de pistas levantadas ao longo dos últimos 5 anos, de apurações pela Polícia Civil, pelo Ministério Público do Rio. E, de acordo com a apuração da CNN, já recebeu outros relatos que depois se provaram falsos. Como você viu, tem várias bravatas de pessoas que supostamente teriam conhecimento sobre o mandante do crime. Vou começar então esse debate com o Alessandro Soares. A afirmação do ex-capitão do Exército Ailton Barros, que foi preso durante a operação nesta quarta-feira, que pode ser uma bravata, mas também pode recair de alguma maneira, manchar a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro nessa longa linha do tempo de investigação? Olha, eu vou usar aqui o termo que o Leandro utilizou agora há pouco, né? Literalmente uma trama rocambolesca, né? Tamanho de coisas que tem nessa trama e que envolve conjuntos de crimes diferentes, envolvendo pessoas próximas à família Bolsonaro, é inacreditável. Quando a gente olha, literalmente, Luciana, parece um filme de ficção científica, parece que a gente está em Gotham City, né? E aí você tem aqueles criminosos, aliás, até o nome de uma organização aqui é a questão do crime, o escritório do crime. Então, assim, é uma situação literalmente fantástica que somente pode ser explicada pelos tempos excepcionais que a gente está vivendo hoje na história brasileira. Mas veja só, tantos anos já de investigação, contra-investigação, idas e voltas, né? Lançando o nome de pessoas e até agora absolutamente nada de chegar a um resultado de descobrir quem matou Marielle e quem matou Anderson. A gente sabe que, logicamente, as razões não são simplesmente pessoais, mas tem aí questões de natureza política com relação a essa trama. E aí, quando nós olhamos um ajudante de ordens, e aí o nome é muito interessante, né, Luciana, porque chama-se ajudante de ordens, olha o nome, ordens, né? Numa trama de vacina, no meio de uma investigação sendo realizada pelo Supremo Tribunal Federal, onde se descobre, né, uma mensagem onde o sujeito coloca, né, e diz, mesmo que seja bravata, dizendo que sabe quem mandou matar, ou, né, qual foi a razão fundamental e quem mandou matar, é no mínimo fantástico e algo inesperado.
Então, quando você abre hoje as redes sociais, você consegue pegar uma linha do tempo só dos atos que o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes autorizou, né, ontem, antes de ontem, você consegue puxar uma linha de fios e de contrafios também, de crimes inacreditáveis. Então eu acho que aqui a gente tem uma situação muito delicada, acho que é uma situação que tem que ser esclarecida, aí logicamente a gente quer sempre pré-julgar, mas acho que nesse momento é um momento de calma, olhar por que esse sujeito disse isso, investigar com um pente fino, muito minucioso, para verificar se é uma bravata ou não, que se não for, tem que se aprofundar em cima. E é óbvio, mais uma vez, né, uma situação envolvendo milicianos, envolvendo uma história que já é longa e a família Bolsonaro. Né? Parece piada, mas não é. Muito bem, vou fazer a mesma pergunta para o Armando. A afirmação do ex-capitão do Exército Ailton Barros, que foi preso ontem, pode recair, manchar de alguma maneira a imagem de Jair Bolsonaro nessa linha do tempo complicada envolvendo o assassinato de Marielle Franco e de Anderson Gomes? Não me parece que até agora foi feita alguma ilação entre essa morte e Jair Messias Bolsonaro. É claro que esse indivíduo ele foi preso. E o que ele fez ontem? Ele tentou negociar com a polícia, com a justiça, alguma coisa, algum benefício. Vamos deixar claro aqui ao telespectador que a polícia no Brasil, ela investiga muito bem, diga-se de passagem, quando ela quer. Então, se a polícia quisesse descobrir, ou já até sabe quem é, isso já teria sido veiculado há muito tempo, né? Precisa ver se a polícia quer investigar, se isso vai chegar ao nome de alguém que não há interesse. Mas quando a polícia, quando o Estado tem interesse, isso é antigo, não é de hoje, quando o Estado tem interesse de buscar a verdade, ele consegue. De uma forma lícita ou ilícita, mas ele vai buscar, né? Então, se a autoria delitiva desse crime, porque nós falamos em Marielle Franco, mas uma outra pessoa estava com ela também, se eu não me engano, o Anderson, que era o motorista, também morreu. Nós falamos só em Marielle, mas esse rapaz também morreu, foi executado no mesmo instante. Mas para deixar claro, esse sujeito que foi ontem preso, e o que ele fez? Ele tentou negociar, ele tentou jogar ali alguma coisa, tentou jogar uma isca para que fosse feita alguma negociação com ele. Mas respondendo a sua pergunta, até agora ele não veicula, ele não ventila o nome de Jair Messias Bolsonaro. Nossa, ele está aguardando isso, aguardando algum apoio, aguardando o efetivo respaldo de alguém que o ajude, né? De alguma forma, não sabemos como, para que ele fale ou não fale. No momento em que a pessoa está presa, essas delações, elas são muito complicadas. Eu entendo que a delação verdadeira, fidedigna, é aquela que a pessoa, quando está livre na sua casa, né, no conforto do seu lar, ela resolve ir à justiça, ir à polícia, procurar a polícia, o delegado, o Ministério Público, o juiz, o seu advogado, e falar, olha, eu quero confessar um crime, quero informar um crime que aconteceu, que foi praticado por outra pessoa. Agora, a delação, quando a pessoa está presa, que estão lhe prometendo alguma coisa para que ela faça outra, isso é muito dúbio. Aconteceu muito no tempo da Lava Jato, nós lembramos disso, pessoas que eram presas e davam ali informações que não eram verdadeiras, quando eram checadas, eram notados que as informações não eram verdadeiras ou que aquilo a polícia já sabia. Como foi muito bem dito pelo jornalista que começou falando, o nome dessa pessoa já era conhecido pela polícia, pelas investigações. Agora, repetindo, quando a polícia quer investigar, quer ter certeza de um crime, ela faz, ela sabe fazer. Agora, essa pessoa me parece que tentou ali plantar alguma coisa para negociar com a justiça. Vamos aguardar. Muito bem, me chamou muita atenção toda a fala do Armando agora, Alessandro, porque ele repetiu várias vezes: quando a polícia quer investigar, quando o Estado tem interesse em investigar, ele consegue. Estamos há 5 anos sem saber a resposta da pergunta quem mandou matar Marielle. Podemos dizer que a polícia não quis investigar nos últimos 5 anos? Olha, acho que a gente pode chegar a muitas conclusões aqui. Primeiro, logicamente, desde pessoas que podem ter intervindo
intervindo no processo de investigação e de alguma forma ter bloqueado esse processo, ter atrasado esse processo de maneira geral. Isso pode ter acontecido também de uma ineficiência da própria administração pública, como disse muito bem o Armando. Às vezes a gente sabe que a polícia foca num determinado crime ou no outro, ou seja, ele busca escolher qual crime ele quer investigar, qual é aquele crime que dá maior visibilidade na investigação e deixa os outros crimes de lado, porque também tem uma estrutura da administração que acaba aí impedindo que se investigue todos os crimes da mesma forma. Então, isso pode resultar nessa frase do Armando, que é, olha, quando a polícia quer, ela investiga. Verdade. Pode ser por ineficiência, pode ser por corrupção interna, pode ser por falta de vontade, um conjunto de elementos. Eu acho que no caso da Marielle e do Anderson, todos esses elementos e mais alguns talvez aí tenham atuado ao mesmo tempo, o que impediu aí que essa investigação andasse. E por óbvio, um dos elementos deve ser provavelmente crime organizado, milícia e o nome dos responsáveis, ou seja, talvez aí o que se costuma chamar de peixe grande, pessoas que não estão aparecendo. Agora, veja, isso é uma suposição que eu estou levantando aqui, mas me parece muito provável. E quando a gente olha, e aí tem uma linha do tempo que é importante a gente ressaltar, tem uma linha do tempo que é da família Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque independentemente de ter uma relação mais direta, né, com relação ao crime, indiretamente tem um conjunto de elementos que precisam ser levados em conta. Então vejam, nós estamos falando de uma situação na qual um dos suspeitos do crime era vizinho do Bolsonaro, morava no mesmo condomínio. Bom, o Bolsonaro, né, já repetiu e várias vezes de que se trata de uma coincidência. O problema é que é coincidência demais, uma atrás da outra. Você tem atos na Alerj feito pelo seu filho em homenagem a pessoas ligadas à milícia, o próprio Bolsonaro, quando era deputado, fazendo discursos, as amizades, o filho namorando pessoas que têm ligação familiar com pessoas que eram suspeitas, ou pelo menos tiveram alguma relação com milícias, e mesmo com o atentado contra a Marielle e Anderson. Ou seja, você começa a tecer uma concha de retalhos aqui, um rocambole, assustador. Sim, eu tive que te interromper, você percebeu, né? Eu vou passar para o Armando. Pois não. Olha, eu vou repetir exatamente. Eu vou manter aqui a minha linha. É claro, esse indivíduo, ele está preso, está numa situação ruim. E ninguém quer ficar preso. O que ele faz? Ele tenta negociar, ele joga ali uma isca para os investigadores, aqueles que farão uma apuração, um pente fino, e ele planta ali, olha, eu tenho algo para dar a vocês. Vocês me garantam a minha liberdade, me garantam a minha saída do país, e eu falo. Nesse momento, a pessoa fala qualquer coisa para garantir a sua liberdade, o seu bem-estar, seu e da sua família. Porque no ambiente carcerário, a qualquer momento, a sua vida pode ser ceifada. Nós sabemos disso. Agora, daí você envolver o ex-presidente por conta de uma ligação de uma pessoa ou outra, esse nome, Jair Messias Bolsonaro, ele foi deputado federal durante muitos anos, várias legislaturas, nós sabemos disso. Ele conhece várias pessoas. Daí falar que ele foi o mandante, que ele participou da morte dessa pessoa, me parece que nós temos aí um interregno temporal de 5 anos. Será que ninguém levantou essa lebre? Será que ninguém levantou essa hipótese durante esse percurso temporal, sendo que o presidente da República essa pessoa estava investida no cargo de presidente? Ninguém tinha um interesse, tampouco a oposição. Me parece que não tem ligação nenhuma. Vou repetir, esse indivíduo plantou isso ontem para negociar com as autoridades, para tirar algum proveito. Se ele vai conseguir, vou ser bem sincero, acredito que não, até porque já foi ventilado aqui que as autoridades já tinham conhecimento, né, e bem forte, do nome dessa pessoa, ela estava já no radar, foi esse o termo utilizado. Então me parece que foi uma forma de conseguir alguma coisa e lamentavelmente não vai conseguir nada.